Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, brava gente brasileira, feriado, aniversário da independência do Brasil, dia da independência, aniversário da nossa amada Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje, como eu anunciei nas atividades sincrônicas, nós vamos falar uma série de coisas aqui que vão definitivamente fazem, né, o leitor esforçado, o leitor atento, sentir saudades do livro. Se o livro 1 cansava pela distância, esse daqui cansa pela altura, né? O livro 2 cansa pela altura. E a sua segunda sessão é das mais espinhosas, porque são incontáveis exemplos e que cada parágrafo é um exemplo diferente. Ou seja, é um material que carece de uma unidade expositiva. A sua parte de história do pensamento econômico, de crítica da economia política, não é das melhores, ou seja, é a pior parte. Se a gente contar cada sessão como um capítulo, como pretendia Marx no início, antes de escrever e republicar o livro 1, é realmente uma parte difícil de digerir, né? Uma parte que vai e volta. E é óbvio, nós estamos aqui para confundir mesmo, mas também não chega a tanto, né? Então, nós vamos simplificar bastante a exposição. Durante a semana, vamos render um ou outro assunto, mas o mais importante aqui é, de novo, né, anunciar o que virá. Na semana passada, nós chegamos a um resultado importantíssimo. Que o tempo do capital, o tempo, né, da vida econômica, ele não se circunscreve à produção, né? Ele precisa de um tempo para circular, para chegar ao comércio e retornar, né, para reiniciar o ciclo. E o que surpreendeu muito é que nem tudo que gera lucro, nem todo trabalhador empregado em certas funções que são importantes para a reprodução do capital, nem tudo gera valor e mais valor. Embora se aproprie de uma parte do valor produzido, né? Quer dizer, na nossa exposição aqui não é só o Estado que é um parasita, né? Quer dizer, nós temos setores ali que são necessários para manter rodando, para manter circulando o capital, e que, no entanto, do ponto de vista estritamente da teoria do valor, são apropriação de mais valor já acumulado, né? E que depois, no livro 3, nós veremos, quer dizer, esse tipo de ramo da sociedade capitalista ora se expande, ora se contrai, em contraposição ao setor produtivo da sociedade. O que hoje nós vamos continuar examinando, ao olharmos nesse livro 2 para o processo de circulação do capital, é como que esse processo de circulação primeiro impacta, contrai ou estica o tempo de produção e o tempo de trabalho. Em segundo lugar, vamos apontar, né, para o impacto dessa circulação para o futuro, quando formos tratar de lucratividade, de taxa de lucro. Quer dizer, a taxa de lucro sofre impactos se a circulação é maior ou menor, né, se há várias rotações, como vamos conceituar daqui a pouco, ou uma ou duas ou poucas rotações, certo? Então, a segunda seção do livro 2º do Capital trata da rotação do capital, ou seja, o tempo que o capital leva para cumprir as suas 3 manifestações. Ou seja, se eu olho para o capital produtivo, eu começo produzindo, produzo uma mercadoria que é vendida no comércio, se converte em dinheiro, e eu tenho que repor as partes alíquotas para recomeçar a produção, né? Marx aponta que o erro da economia política nesse quesito foi sempre achar que considerar capital dinheiro resolvia todos os problemas, né? Quando o dinheiro era lançado pelo empresário e voltava para suas mãos logo depois,
estava resolvido todo o problema, né? Então, nós vamos definir aqui a rotação do capital como o tempo em que ele leva para cumprir o seu ciclo, né? Para cumprir o seu próprio ciclo. Mas, mais do que isso, quando ele cumpre o seu ciclo, eu tenho em vista aqui, ao contrário do que tínhamos no livro 1, a continuidade do processo, a repetição do processo. Hã? Quer dizer, se eu estou com um prédio lá, uma fábrica, não tem sentido eu produzir uma vez e parar, né? Não tem sentido fazer D, M e D', né? Não tem sentido fazer produção linha, né? Capital produtivo. Não tem sentido olhar isso, né? Então o que eu vou olhar, o que se olha quando se examina a rotação, é o conjunto de condições em que o processo produtivo pode recomeçar, né? Ou seja, eu tenho que ter condições de o tempo todo, na verdade, e é disso que se trata, de continuar produzindo, né? Preencher as lacunas que a circulação poderia se me oferecer caso eu produzisse, parasse para circular, depois voltasse a produzir, né? A ideia aqui é que nós vamos esticar o processo produtivo de tal sorte que ele possa se retroalimentar constantemente, né? Quer dizer, então eu vou passar de um conjunto de pontos, eu vou criar aqui uma linha contínua no tempo, né? Que repita-se, né? Vai ter um impacto sobre o tempo de trabalho, né? Quer dizer, sobre a quantidade de trabalho que eu vou extrair. É disso que se trata, né? Quando na semana passada nós falamos desse capital necessário para o comércio, para o transporte, os advogados, o advogado não cria mais, trabalha igual um camelo, né? Mas lamento informar, né? Um advogado ganha ali o seu dinheiro, ganha um bom dinheiro eventualmente, né? Um bom advogado é necessário para o sistema, mas quando eu tenho batalhas judiciais heróicas, no final eu estou tendo que esticar ali meu tempo de produção, repetindo sempre que aqui o nosso crédito continua endógeno, né? E hoje a gente vai dar mais uma palavrinha sobre isso, né? Então, por exemplo, eu posso ter 3 rotações num ano, né? Quer dizer, o capital gira 3 vezes e o valor se realiza e volta, vai e volta 3 vezes por ano, uma vez por ano, uma vez a cada 1 ano e 6 meses, né? Geralmente a gente vai medir 2/3, né, do capital gira em 1 ano, né? Você medir a rotação sempre em 1 ano, né? Quantas vezes em 1 ano é possível circular o capital e, ao mesmo tempo, produzi-lo, né? O ciclo do capital é a somatória, é a resultante de tempo de produção e tempo de circulação. O problema todo começa, então, quando eu olho para a natureza do meu processo produtivo. E ao olhar para a natureza de meu processo produtivo, distingo 2 formas de capital produtivo, 2 maneiras de ser do capital na produção. Maneiras que até agora desconsideramos e que passamos sutilmente ao largo. Quais sejam? O capital que vai circular simplesmente na forma de depreciação, ou seja, ele é adiantado, o seu valor é adiantado inteiro, mas ele só circula em gotas, em pequenas doses de depreciação. Este capital, que é um valor de uso imobilizado, ele fica inteiro imobilizado e só circula em parcelas alíquotas de seu valor total. Né? Um maquinário que leva 10 anos para se depreciar. Por ano, ele vai circular, 10% de seu valor circulará, né? Então esse é o capital fixo, né? O problema não é uma questão de movimentar-se ou não. Um navio, uma locomotiva, um helicóptero, todas essas mercadorias fazem parte, eventualmente, do capital fixo, né? O capital fixo não é só um prédio, né? Quer dizer, é o conjunto de bens que compõem, de meios de produção que entram, que circulam somente como depreciação, que tem em circulação apenas uma parcela
diminuta de seu valor, uma parcela proporcional de seu valor. Esse é o capital fixo. A ele contraposto está o capital circulante. O capital circulante é aquele cujo valor entra inteiro, circula inteiro na mercadoria e precisa ser frequentemente posto em ação para movimentar o capital fixo, né? Quer dizer, a interação do capital circulante com o capital fixo se dá que eu tenho que adiantar várias vezes, ou seja, inclusive o trabalhador, né, os salários que eu pago, eu tenho ali uma máquina, para que essa máquina produza constantemente, eu tenho que rodar várias vezes o capital circulante, certo? Então, a diferença é essa, o capital circulante circula inteiro, né? Ele transfere todo o valor, seja o valor adiantado em salários, seja o valor das matérias de produção que entram inteiras, que são consumidas inteiras no processo produtivo, e circulam inteiro, né? Isso tem um impacto quando eu vou calcular a rotação do capital, né? Por exemplo, eu adianto 100 mil. 100 mil correspondem a 80 mil com maquinário e 20 mil de capital circulante, né? Se eu tenho uma rotação, 5 rotações do capital circulante no ano, consequentemente, roda 20, vem 20 para minha mão, reinvisto 20, 20, 20, 20. Né? Ao fim do ano, eu terei feito circular, com 100 mil, eu terei circulado 108 mil. Né? 20 mil que eu adiantei em capital circulante vão rodar 5 vezes. Né? E mais os 8 mil que entrarão no fim, que entrarão como depreciação do capital fixo. Né? E nessa parte da exposição, Marx se dá ao luxo de não falar muito ainda de mais-valia. Né? Quer dizer, se eu faço 5 rotações, contrato 5 vezes os trabalhadores, teoricamente, no final eu terei uma mais-valia diferente, né? Do que se eu só adiantasse 20 mil e esses 20 mil levassem um ano para circular em termos de salários e em termos de mais-valia. Né? Então eu tenho algumas diferenças aí conceituais. Quer dizer que quando eu for olhar para a mais-valia de um período anual, por exemplo, eu vou ter que olhar o número de rotações também. Né? Então são distinções que, na aparência, que aparecem como se, novamente, isso sempre causa muito incômodo, como se eu estivesse revogando tudo que foi dito no livro 1. Né? Aqui começam as insinuações e o próprio Marx o tempo todo vai dizer, não, eu tenho que olhar de maneiras diferentes o processo quando eu encaixo a circulação na produção. Quando eu olho para dinheiro, para máquina ou para matérias-primas e, finalmente, para o próprio trabalhador que tem que estar ali bem alimentadinho toda semana, eu tenho componente, eu estico e encolho as coisas de maneiras muito diferentes, né? Então a taxa anual, por exemplo, de mais-valia, eu vou ter que olhar para o número de rotações, né? Para o capital que eu estou adiantando, senão eu terei, evidentemente, taxas esquisitas de apropriação do trabalho excedente, certo? Bom, essas são as primeiras questões, né? Capital fixo e capital circulante. Né? Quantas vezes eu tenho que rodar os circulantes, fazer circular, por que não, o capital circulante para dar conta, para manter rodando. Isso é uma exigência teórica? Não, isso é um fato. Né? O capital nunca dorme. Né? Quer dizer, e nós temos sempre esse viés de pensar o capital da sociedade como todo dia, não pode dormir, ele não pode ficar parado, hibernando 6 meses. Há empresários, há indivíduos que podem fazer isso. Trabalhar 6 meses, descansar 6 meses. Mas o dinheiro não pode dormir. E ele não dorme. Nós temos um impulso aqui, pela natureza do processo em que estamos analisando, pela natureza desse processo, nós vamos dar uma esticada nos componentes aqui. Né? Então, páginas adiante, a gente volta, Marx volta a falar da distinção entre
período de produção, período de trabalho e período de circulação. E ele dá um exemplinho muito bobinho, ele dá 30 exemplos para cada coisa, faz 30 combinações, por isso que, apesar de todos os manuscritos, dos 15 anos, 15 não, né, 20 anos de manuscritos do livro 2, a coisa não chegou em boa forma, né? O mais interessante que a gente vai abordar no livro 3 é que o elo perdido entre livro 2 e 3, a gente só consegue apreender, e na época a gente vai estudar isso, quando a rotação se relaciona com a lucratividade, né? Quer dizer, quando eu vejo o impacto da rotação na lucratividade, que são os manuscritos, os últimos manuscritos que foram publicados, pasmem vocês, somente em 2012. Nós vamos comentar isso daqui umas 3 semanas, se a nossa paciência não acabar antes, certo? Mas então vamos pensar num capital que eu adianto de 900 unidades monetárias. Né? Então, esse capital, ele é adiantado 900 unidades e eu levo 9 semanas de trabalho. Né? 9 semanas de trabalho e 3 semanas de circulação. Ou seja, a rotação desse capital é de 12 semanas. Só que dessas 12, 3 eu fico parado lá esperando a mercadoria, o dinheiro voltar para minha mão. Né? Então o que eu posso pensar? Né? O empresário pode pensar, ora, em vez de eu ficar parado, eu estou supondo bens divisíveis aqui, né? Em vez de eu ficar parado 3 semanas, eu vou estender o tempo de trabalho e distribuir o capital, os 900, nas 12 semanas. Né? Consequentemente, eu vou, em vez de gastar 100 por semana e parar 3, eu gasto 75 em todas as semanas. Né? E assim sucessivamente. É assim que acontece? Não é assim, e é por isso que a gente fica irritado com esses exemplos. Ora, o que vai acontecer é que eu vou arrumar mais 300 unidades monetárias e vou produzir 1.200 em vez de 900, certo? Então aqui está posto assim, o limite inicial, e é bom sempre a gente pensar assim num nível muito abstrato, né? Em abstração eu tenho produção e circulação, mas concretamente eu tenho que caminhar para a concretude, eu vou esticar o capital para ele funcionar o tempo todo. Né? Então, as 9 semanas de trabalho, que por acaso são de produção também aqui, eu vou colocar 100 por semana. Né? Mas nas outras 3, se eu guardar um dinheiro, pegar emprestado no banco, aqui não tem isso, né? Eu estico o tempo de produção para coincidir, para que o tempo de circulação não limite, não seja um limitador do tempo de produção. E repito, isso não é uma vontade, um ato de desejo. Isso é simplesmente um impulso. Eu não vou mandar o pessoal para casa 3 semanas, eu vou continuar produzindo e vou esticando a minha produção, supondo que eu encontre demanda suficiente para os meus produtos, para as minhas mercadorias. Certo? Então, o processo de acumulação ele vai supor o próprio preenchimento dessas porosidades, né? Quer dizer, eu não vou ficar parado ali um tempo. E aí Marx vai fazer uma série de contas. Aqui nesse primeiro exemplo as coisas se encaixam, tem hora que não se encaixam e tem horas que, né, quer dizer, o tempo de circulação é maior do que o tempo de produção. Né? O tempo de produção não é um múltiplo do tempo né, não são frações proporcionais em relação ao tempo de rotação, ao giro completo entre produção e circulação, certo? O mais importante, já virou um clichê aqui no nosso curso, é que desse trade-off, né, eu posso reduzir a escala e com isso, né, em vez de gastar 100 por semana, eu adiantar 100 por semana, em média eu adianto 75, uma redução de 20% na escala. Quando isso acontece, eu libero capital para outro departamento, para outro setor. Tá? Então aqui, novamente, eu tenho, pela segunda vez no livro 2, considerações muito longas, ressalte-se, que nós vamos simplificar aqui ao máximo,
sobre o transbordamento do capital-dinheiro, né? A pletora de capitais, capitais que saem, não só da produção, que deixam de ser investidos na produção e na circulação, e que eventualmente vão aparecer em outros setores, né? Isso, hoje em dia, aos nossos olhos e aos olhos dos economistas ortodoxos que sucederam a Marx ali imediatamente, né? Quando eu já tenho um sistema completo de crédito, de um mercado de capitais, isso parece muito boboca, né, de fazer isso, muito simplório, né? Mas aqui eu estou enfatizando a capacidade própria do sistema de crescer, a capacidade própria do sistema de gerar força, né? Os limites que uma visão de um dinheiro que cai do céu, de um sistema de crédito que, como se fosse um maná, é óbvio que eu estou fazendo caricaturas aqui grotescas, né? Mas o importante aqui é nós pensarmos na capacidade que é, no final, um discurso que aproxima Marx bastante de várias correntes econômicas que lhe dizem de pronto que eles são opostas do ponto de vista teórico, né? Quer dizer, a capacidade endógena de acumulação. Então, se o tempo de circulação, num primeiro momento, ele é um peso, né? Quer dizer, eu vou ter que esticar a produção em escala menor. Por outro lado, isso gera capital dinheiro para outras, aplicações dentro da sociedade. E, eventualmente, com isso, eu faço inflar, eu vou fazendo crescer o nosso tesourinho, né? O nosso capital bancário, o nosso tesouro aqui, né? E o contrário, né? Quer dizer, se eu quiser aumentar a escala para que o capital adiantado funcione durante todo o período, né? Que o tempo de produção funcione, invada, perdão, o tempo de circulação, isso também pode ser possível, né? Isso também é possível, né? Bom, essas são as considerações de rotação do capital quando eu olho para o capital produtivo, né? Quer dizer, só tem sentido falar de capital fixo e circulante no interior da produção, né? Quer dizer, no interior, no âmbito do capital produtivo, né? O que nós vamos fazer a semana que vem, então, é dar um passo analítico importante, por isso essa Semana da Pátria é quase uma semana de folga, né? Uma semana que a gente vai esticar a nossa meditação, para pensarmos, então, em que as condições de manutenção de todos esses tipos de capital, inclusive o nosso subsumido trabalhador, quer dizer, as condições de reprodução, né? Em que condições o capital dinheiro de um setor, a maquinaria que é produzida em um setor vai para o outro, ou seja, a gente vai fazer um modelo aqui muito minúsculo, é verdade, entre os diversos tipos de capital mercadoria que tem que satisfazer todas essas necessidades, né? Ou seja, como é que eu vou alimentar todas as entradas, né, e que ao mesmo tempo serão saídas, né? Quer dizer, eu tenho um departamento que vai produzir para o trabalhador, e esse departamento, por sua vez, vai demandar máquinas, vai demandar matérias-primas, né? Então nós vamos pensar essas condições de rotação completa. E como eu falei na semana passada, quando eu falo de rotação completa, aí eu já estou introduzindo a mais-valia, né? Não tem sentido falar de uma rotação sem mais-valia. A estratégia dessa segunda sessão é, em vários momentos, né, só falar do capital adiantado. Do capital adiantado, a conclusão que tiramos, ou pelo menos finja que acredite nisso, é que eu consigo pensar na reposição dos elementos produtivos, quais sejam capital fixo e circulante. Eu posso aceitar, por hipótese, que isso seja possível. Há desequilíbrios, é óbvio que há, né? Quer dizer, há transbordamento de capital-dinheiro que continua alimentando ali vários braços do sistema. Então, quando eu olho para capital-dinheiro e capital produtivo, não me parece haver problema, né? As questões vão surgir quando eu olhar para esse sistema de produção e circulação sob a ótica
do capital mercadoria. Quer dizer, eu tenho que alimentar o trabalhador, alimentar o empresário e realimentar o processo produtivo. Ou seja, quando eu pensar que não tem sentido falar de reprodução se não for reprodução ampliada, ou seja, reprodução com acumulação, o nosso investimento. É isso que nós vamos fazer na semana que vem. Durante a semana eu vou explicar alguns exemplos, né, de produção, circulação e rotação, que acho que aqui ficariam bastante enfadonhos. Dê uma olhada no material inteiro, recomendado pelo programa. E além disso, eu vou mandar um comentador para a questão da reprodução, ou seja, você não vai ficar totalmente desassistido, além de ler o texto de Marx, vai ler Roman Rosdolsky em seu comentário sobre reprodução. Muito bem, essa semana não é nada light, são 250 páginas, vamos fazer muitas continhas amanhã e na sexta-feira. E continue mandando perguntas, né? Eu tenho recebido indagações sobre a lista, embora seja uma lista facultativa, acharemos um tempinho também para revisar, para sentir saudade, muita saudade do livro primeiro. A forma, né? Quer dizer, eu acho que é uma hipótese razoável, né? Porque além de outros problemas de contingências existenciais, né? Ali Marx trabalhou muito em outras frentes, nos 15 anos finais de sua vida, né? Mas o livro 2 realmente é o mais difícil, foi o mais difícil de chegar num formato acabado, né? Quer dizer, que a exposição fosse linear, como foi no livro primeiro e como poderia ter sido no livro terceiro. No livro terceiro a gente vai ver que tem outros problemas. Seja como for, então, a circulação e a produção, as condições de produção do valor não se alteram totalmente, né? Mas eu tenho que esticar um pouco, fazer rodar mais rápido o capital circulante para dar conta de toda a massa de capital que eu adianto, né? Essa é a mensagem dessa segunda sessão do livro 2. Muito bem, hoje é o Dia da Independência do Brasil. É o aniversário da UFMG, a UFMG fazendo aniversário hoje. E esse texto que nós estamos estudando e os vários desdobramentos dele no século XX, no século passado aqui no Brasil, fornecem elementos para pensarmos o que já virou até um clichê antigo, né? Verdadeira independência. Quando eu estava no colégio, todo ano tinha que fazer uma redação, afinal, somos independentes. Não importa se somos independentes ou não, né? Não somos, mas o importante é que no momento de maior descrédito da pátria brasileira, por parte de muitas pessoas, né? Quantos amigos meus estão querendo ir embora, toda hora a gente ouve isso é típico de brasileiro. Eu adoro quando um de nós fala, né? Não, isso é típico de brasileiro. Portanto, marxianamente aqui no nosso livro 2, né, o que nós podemos fazer endogenamente, né, em vez de ficar choramingando todo o tempo, né? O que nós podemos fazer por essa pátria que tem sido tão pouco gentil. E no dia do aniversário da UFMG, né, o que nós mais recebemos são visões distorcidas sobre a própria universidade, né? Às vezes, pessoas de nós mesmos não temos uma visão clara da universidade. Vamos chegar a um bom lugar. Nessa pandemia, eu vi pouquíssimos filmes novos, né? Eu tenho visto muito filme repetido, sabe? Cansado de ver filme repetido. E um filme inédito que eu não tinha visto, né? Melhor dizendo, um filme que eu não tinha visto é um filme sobre Maria Callas, né? Ela tem o filme inteiro falando e, graças a Deus, cantando, né? E no começo do filme ela fala que a música, para ela, né, cantar nunca foi motivo de orgulho, né?
E, parafraseando o que ela disse, trabalhar na UFMG para mim nunca, nunca é motivo de orgulho. Eu nunca... É uma chance, né, que o destino, que os deuses, que Deus me deu de me elevar, né, de ser um ser humano melhor. E em servindo, né, com humildade ao UFMG, servir à pátria, servir ao Brasil. No momento em que todos os servidores públicos, todo o serviço público tem sofrido a mais completa incompreensão, que nós possamos, né, servir à pátria, servir aos nossos iguais, não por motivo de orgulho, né, mas como uma chance de nos elevarmos à verdade, o bem e o belo, onde tudo é harmonia. Muito obrigado. Se esse vídeo chegar até você, você vai receber um convite para as nossas atividades sincrônicas, vai receber um pequeno texto de Rosdolsky e espero que possamos debater e meditar continuamente sobre esses temas aqui propostos. Fique bem, proteja-se, Evoé. Saudações.